Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume do seu grupo, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muito do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria do justo, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no dia 19 de dezembro e estamos dentro desse tempo de Natal. Estamos na novena de Natal, nos preparando agora com o coração exultando de alegria, nos preparando para o Natal do Senhor, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante notar que a partir do dia 17 de dezembro, a igreja, na liturgia, começa a apresentar aquelas pessoas importantes na preparação, que prepararam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 17, nós vimos ali a genealogia de Jesus
e tantas pessoas, desde Abraão até o profeta João Batista, que culminou ali com, na verdade, com José, né? Na verdade, é de Abraão até José. E nós tivemos ontem essa pessoa de José, né? Que iria se tornar o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos o drama que José viveu. Ele já era casado com Nossa Senhora, com a Virgem Maria, mas no tempo ali de Jesus, os judeus, eles casavam, mas eles coabitavam depois. E aí o drama de José, porque Nossa Senhora, ela recebeu a mensagem do anjo e ela foi ao encontro de Isabel, ficou lá 3 meses e quando voltou, José viu Nossa Senhora ali com aquela barriga grande e ela me traiu e passou por todo aquele processo interior dele. Como eu disse ontem, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. José era um homem justo, não quis que isso acontecesse, mas achou melhor deixar Nossa Senhora de lado. Aí, durante a noite, ele dormindo, o anjo veio e esclareceu tudo para ele, dizendo que o que havia acontecido foi por obra do Espírito Santo. E, graças a Deus, José acolheu Nossa Senhora novamente. Hoje nós estamos vendo esse personagem, Zacarias, um sacerdote. Aqui está dizendo que ele fazia parte da classe, né, do grupo de Abias. Então significa que existiam vários grupos de sacerdotes. Ele tinha uma esposa que se chamava Isabel. Então aqui não vamos agora ficar colocando minhoca na cabeça. Então os sacerdotes antigamente casavam tudo. No tempo de Jesus, no Antigo Testamento, isso acontecia. Graças a Deus, no Novo Testamento, os sacerdotes estão todos voltados para o reino de Deus e por isso eles se dedicam a um trabalho maior de levar o evangelho, de oferecer sacrifícios e tudo mais. E não vamos entrar muito nesses detalhes, porque isso não é o momento. Eu só abri esse parênteses para dizer que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles casavam. Do Novo Testamento, no rito da Igreja Católica, nós não nos casamos. Só que ele e ela, como vocês viram aqui, eles eram de idade avançada. Lembrando que nós estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 5º até o 25º. Então, eles eram de idade avançada e Isabel era estéril. Até então, nada de filhos. E para o judeu, era uma grande humilhação uma mulher não ter filhos. Por isso que no final, Isabel diz: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Eu já peço até, nesse momento, que o Senhor conceda graças, muitas graças, para as mulheres que não estão conseguindo engravidar. Que hoje vocês sejam visitadas por Deus, para que Deus te conceda esta graça, que se aproprie desta bênção do Senhor. Claro, se você engravidar é porque você foi beneficiada pela graça de Deus. Mas voltemos. Então, Zacarias, ele foi sorteado, entrou no templo. Aqui eu só estou narrando para vocês o que nós acabamos de ouvir.
e ele foi para o altar do perfume e ali ofereceu aquela oração. De repente, o que acontece? Enquanto aquele perfume daquele incenso vai subindo, o anjo Gabriel aparece do lado do altar, trazendo esta boa notícia. Isabel ficará grávida e o nome desse filho será João. Que coisa maravilhosa! Que nós vimos, infelizmente, Zacarias acabou duvidando e o anjo Gabriel disse: então você vai ficar aí sem falar até o dia do nascimento do seu filho. Lembremos que Isabel, ela lembra Sara lá no passado, Abraão e Sara que também era estéril até então, não tinha tido nenhum filho, já era de idade avançada, Abraão também já era de idade avançada, graças a Deus, ela, por obra de Deus, aconteceu esse milagre, ela ficou grávida e gerou Isaac. Depois Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. E aqui, meus irmãos, o anjo Gabriel vai falar quem é este filho que Isabel, por milagre, iria ficar grávida. João Batista. Aquele que iria preparar um povo bem disposto para receber o Filho de Deus que iria nascer, que viria no meio de nós. Que missão grandiosa! Então, diante desta grande missão, o anjo já começa a falar que João seria um homem muito penitente. Não beberia vinho, nem bebida fermentada. Ele iria ficar repleto do Espírito Santo, e isso nós vamos ver daqui a alguns dias, que no nascimento de João Batista ele ficou realmente cheio do Espírito Santo. Iria converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria do justo. Como eu disse antes, preparando para o Senhor um povo bem disposto. E aí que acontece? João lá no deserto, anunciando, proclamando, batizando. No capítulo 1 do Evangelho de São João, nós vemos que uma comitiva ali dos fariseus foram ao encontro de João Batista para perguntar para ele se ele era o Messias esperado. Ele disse: não, eu não sou. Aí insistiram: então quem é você? Porque você está fazendo tudo isso? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou aquele que está preparando o caminho para o povo, um caminho para esse povo se voltar para Deus, para o Senhor que está chegando. Essa humildade de João Batista é, assim, maravilhosa. Depois ele fala, né, que ele não era digno de desatar as correias das sandálias de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia: convém que ele cresça e eu diminua. Então João tinha muita clareza da missão dele. As pessoas não deveriam se voltar para João Batista, deveriam se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que ele também, nesse capítulo 1 do Evangelho de São João, ele aponta para o povo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está aquele que vai se oferecer em sacrifício pela nossa
redenção. Ele é o cordeiro, aquele cordeiro que era oferecido no templo para redimir o pecado do povo. Não era suficiente, era preciso que o próprio Deus se oferecesse pelo sacrifício. Então agora João Batista vai dizer para aquele povo: mudou tudo, mudou tudo. Não se oferecerá mais sacrifício de animais, agora é o próprio Cristo que será oferecido. E naquela noite da quinta-feira santa, Jesus institui o sacramento do sacerdócio e o sacramento também da Eucaristia, antecipando o que iria acontecer no dia seguinte, que seria a sua morte na cruz, redimindo toda a humanidade, nos livrando da morte eterna, abrindo a porta do céu para nós vivermos com Deus e destruindo a ação do diabo. Que missão de João Batista, meus irmãos, que missão grandiosa. Por isso que eu disse para vocês, durante esses dias, nós vamos nos deparando com esses personagens tão importantes que prepararam o caminho do Senhor. E depois nós sabemos do que aconteceu com João Batista. Derramou sangue, foi decapitado por causa de Herodes, que estava convivendo com uma mulher que não era a esposa dele, era a esposa do irmão. E João Batista, sem medo nenhum, falou que ele precisava sair daquela situação, e Herodíades mandou decapitar e trazer a cabeça de João Batista numa bandeja. E isso era no aniversário natalício de Herodes. Imagina, no aniversário natalício, a pessoa traz uma cabeça de uma pessoa que havia sido decapitada naquele momento. Que coisa, que filme de terror. Mas eis João Batista, o anjo Gabriel, aquele que depois iria aparecer também para Nossa Senhora, vem primeiro para Zacarias. A oração de Zacarias chegou ao céu, o anjo Gabriel apareceu. Eu sou Gabriel, disse ele. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Que notícia? Sua esposa vai ficar grávida e o filho que for gerado aí nessa união de vocês dois, é ele que vai preparar o caminho para que as pessoas estejam totalmente preparadas para receber o Senhor na sua primeira vinda, porque ele não vem para julgar, ele vem sim para nos salvar, ele vem sim para nos redimir. Essa é a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, ele é tão importante nesta obra da nossa salvação, que Jesus disse que dentre os filhos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Aí na liturgia da igreja católica, João Batista tem 12 momentos que é celebrado na vida dele. O dia do seu nascimento, ali, dia 24 de junho, e também o dia do seu martírio, porque ele derramou o sangue pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou entendendo aí essa missão de João Batista? Preparando os corações das pessoas para que as pessoas possam mudar. Lá no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, depois vocês
podem ver, aí ali mostra João Batista batizando as pessoas, que era um batismo de conversão, e ele mesmo vai dizer que o batismo de Jesus é um batismo no Espírito Santo. Aí ele fala, as pessoas diante daquela pregação de João Batista, as pessoas começam a se converter e fazem a pergunta: o que eu devo fazer? E aí João Batista começa a dizer que aqueles que estavam com dinheiro, no caso os cobradores de impostos, que eles cobrassem aquilo que era pedido e não fizessem exploração para com o povo. Os soldados perguntaram também: o que é que eu devo fazer? Ele disse: prendam, mas com justiça, façam o que é preciso fazer, levando as pessoas a essa conversão interior. Que nesta preparação de Natal estejamos com o coração convertido, que tenhamos feito uma boa confissão para nos prepararmos para o Natal do Senhor. E mais uma vez, pedindo para aquelas mulheres que não estão conseguindo engravidar por alguma situação. Às vezes pode ser o marido, às vezes pode ser ela mesma, às vezes os dois não têm nenhum problema, mas essa criança que não vem. Esses dias mesmo encontrei uma pessoa que ela dizia que depois de 10 anos, depois de 10 anos, aí veio a criancinha deles. Nos preparemos para o Natal do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. E Ele há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto.